Assim como hoje em dia as flores de plástico substituem as verdadeiras, também o amor legítimo parece estar dando lugar a uma imitação plástica. Não há fragrância e a qualidade artificial impede-nos de sentir a profunda satisfação que as rosas legítimas nos trazem. Era meu aniversário. Eu estava completando 25 anos de idade e então eu estava ali junto com meus amigos no serviço civil e um deles chegou e falou: "Ô meu, 25 anos e você já namorou na sua vida?" Aí eu fiquei sem graça e tal. Como no dia do aniversário geralmente você está mais sensível, isso foi fundo e eu comecei a remoer isso e então eu decidi, bom, acho que está na hora mesmo. Mais tarde eu escutei um sermão do pastor Jorge Mário chamado O Toque de Deus, que veio confirmar. Ali ele diz que um rapaz tem duas grandes ondas, fases na vida em que ele tem vontade de namorar e de casar. A primeira é ali por volta dos 19 aos 21 e a segunda grande onda é pelos 25. E eu estava justo nessa segunda, então melhor aproveitasse isso porque depois se passar nunca se sabe. Então eu comecei a me informar sobre o assunto, comecei a ler livros, por exemplo, o livro Lar Adventista, também outro livrinho chamado Cartas a Jovens Namorados, com bastantes conselhos, refrescando esses conselhos na minha mente, para eu tomar a decisão, então, como é que eu vou proceder. Bom, como eu sou meio suíço, meio brasileiro, então eu pensei, eu quero, na verdade, mais uma brasileira, porque me atrai mais o estilo de vida brasileiro, o jeitinho delas. Então eu pensei, vai ser uma brasileira. E outra coisa é que eu sou desbravador já há muitos anos e eu pensei, o ideal seria uma brasileira desbravadora. Entre as coisas que se é aconselhado a fazer quando se está considerando tomar uma decisão tão importante, é naturalmente orar o dobro e também buscar o conselho de pessoas cristãs. Inclusive o pastor da minha igreja nesse momento era bastante amigo meu e eu compartilhei com ele essas intenções. Eu estava vivendo com um amigo de quarto e ele estava namorando uma brasileira também à distância, usando Skype ali, telefone, chat. Então eu pensei, é uma opção realmente poder namorar, conhecer a pessoa pessoalmente, mas depois continuar à distância para ver se resulta, né? Aí eu pensei assim com meus botões, aonde que se encontra uma brasileira desbravadora? Bom, conselheira no caso, porque não queria uma criança também de entre 10 e 15 anos. Então eu pensei no Campori, em algum Campori, eu fui lá ver na internet e achei realmente um Campori da União Centro-Oeste Brasileira acontecendo na época das minhas férias escolares da minha faculdade. Então eu pensei, vou lá, me inscrevi, já fiz contatos. Então como é que se conhece um bastante número de pessoas, de meninas no caso, em pouco tempo, nesses poucos dias do Campori? Eu pensei fazendo uma pesquisa, uma enquete, uma pesquisa de opinião, para então eu conhecer vários tipos, né? Eu pensei, vou fazer uma pesquisa de opinião entre as conselheiras do Campori. E para reduzir o número de candidatas, eu já pensei então, cada diretor escolhe uma conselheira, a melhor conselheira de seu clube e também o melhor conselheiro, porque tinha que camuflar tudo para não aparecer. E então cada um escolhia o seu melhor conselheiro. Então ali eu fazia junto com uma ajudante minha a pesquisa, então fazendo perguntas, várias perguntas, primeiro do tipo oficiais, bravadores, o que você acha desse Campori, o que você faz com o seu clube, quais são os seus costumes. O título da pesquisa era O Perfil de um Conselheiro Exemplar. Como é um conselheiro exemplar? Quais são os seus costumes? Mas também ali algumas perguntas camufladas com respeito à vida pessoal da pessoa. Então, no caso, que tipo de música você gosta, o que você acha sobre isso, sobre aquilo, como é que estão os seus pais, são divorciados, casados, juntos, unidos, são amigos, como é a tua família. Isso me dava assim alguns fatores importantes para eu considerar quando eu ia então conhecer bastante, um número bastante grande de desbravadoras, conselheiras no caso. Então a minha missão estava limitada a 6 semanas, começando com esse Campori, a encontrar uma namorada. Um pouco antes, algumas semanas antes de eu então partir para o Brasil,
veio um pastor chamado Roberto Badenas e numa palestra de sábado à tarde ele mostrou critérios para escolher então o seu parceiro. Existem as diferenças entre namorados antes do casamento que não são tão graves, que se podem superar com boa vontade. Nível econômico, formação cultural, nacionalidade, língua, se pode superar essas diferenças. Mas depois também há as diferenças desaconselháveis, difícil de se superar se ninguém muda. E por fim também há as diferenças irreversíveis, que mesmo que sejam assumidas, sempre vão continuar aí. Outros pontos que eu tinha lido em livros como Lar Adventista ou Cartas a Jovens Namorados mostram que a futura esposa deveria ser ombro a ombro no crescimento espiritual, no mesmo nível a sua influência deve ser enobrecedora. E outra coisa também é que vai ser a mãe dos seus futuros filhos, você quer que ela tenha uma vida espiritual sólida. Então isso para mim era de importância primordial, a sua vida devocional, quanto ora, realmente para que possa ter então um fundamento sólido a sua família. Porque diz o Salmo 127, se o Senhor não constrói a casa, em vão trabalham os que a edificam. Me senti um pouco como Eleazar ao buscar uma moça, então eu fui lá para o Campuri, passei por Madrid, então Brasília, o primeiro Campuri da Alcobe. E então ali teve uma reunião com todos os diretores, apresentei o projeto. Um dos diretores me perguntou assim bem no fundo do olho e eu tremi nas bases, só que graças a Deus ninguém descobriu. E eu pude fazer essa pesquisa com a dupla intenção, por assim dizer, e passando uma pessoa atrás da outra. Só que infelizmente não foi ali e não deu certo, porque não descobri ninguém que realmente caísse dentro dos critérios que eu tinha elaborado com a ajuda de Deus. Meus pais moram no Brasil, ali perto do NASP Engenheiro Coelho, que segundo meu pastor é um hotspot também, onde moças de altas qualidades podem ser encontradas. Só que o problema é que era férias, em julho, então eu não tive muita opção, fiquei ali rodeando a região e nas igrejas, semana de oração aqui, ali e acolá. Me estava visitando nessa época a minha prima, aliás, prima de meu pai, chamada Mariazinha. Ela já tem mais de 80 anos de idade, mas como ela conhece muitas meninas ali perto de onde ela vive, que é o NASP Campus Hortolândia, eu perguntei para ela, olha, você já me conhece e você conhece bastantes pessoas ali perto do IASP, pode me dar alguns conselhos aqui? Olha, eu primeiro tenho uma dúvida com respeito ao julgo desigual, se aplica a pessoas de diferentes raças, de diferentes cores. Então começamos a falar sobre esse assunto e ela disse, eu conheço uma jovem, uma moça que eu quero te apresentar. E então, olha, falei que interessante, vou lá um dia de sábado então. Fui lá e antes disso eu pedi para ela organizar um almoço com uma pessoa ali que ela já tinha me dito e uma outra refeição com uma pessoa do internato do IASP. Então eu disse, olha, contate a preceptora do internato e pergunte, explique a situação e diga se pode facilitar ali um grupo de jovens, incluindo uma moça que possa ser bastante recomendável do ponto de vista espiritual. Então organize ali uma outra refeição com uns jovens para que eu possa escolher entre as diferentes opções que ali a providência possa me indicar. Bom, chegou o sábado, eu fui lá e realmente uma moça melhor que a outra. Eram pessoas bastante especiais e eu estava convicto de que seria uma dessas duas que nesse sábado eu conheci ali em Hortolândia. Eu também estava então em diálogo com meus pais, é bastante importante que seja um diálogo assim, que se escute os conselhos, especialmente da mãe que conhece bastante ao filho ou à filha, como nenhuma outra pessoa. Então eu escutei as recomendações também sobre a família, considere ali os pais da menina, a situação em que ela está. Como estava estudando engenharia, sou da área das exatas,
Eu gostava bastante e ainda gosto de proceder de uma forma bastante metódica, racional. Então, por isso você pode parecer um pouco estranho, mas só que eu realmente creio que Deus criou a cabeça em cima do coração por algum motivo, porque a mente deve dominar as emoções. Muitas vezes antes eu tinha me apaixonado por uma menina, por outra, muitas vezes baseado em aparências, baseado em superficialidades. Então, mas eu orava a Deus para que me tirasse esse sentimento, porque eu sabia que não é nada razoável, de que a paixão é cega, mas o amor verdadeiro é mais que um sentimento, é um princípio, é uma escolha. E uma dessas duas moças era a Betsy, que está aqui do meu lado. Foi no jantar que a Mariazinha preparou, que a família dela, o pai, a mãe e um dos irmãos esteve ali. Eu me senti em família já desde o começo e então foi bastante gostoso esse jantar. Aliás, foi um pôr do sol, né? Primeiro? Sim. Então nós fomos porque a irmã Mariazinha convidou a minha mãe para despedir o sábado. Todos os sábados eu sempre estava ocupada com os desbravadores, mas justo esse sábado eu estava livre na parte da tarde. Então eu acompanhei meus pais e quando eu cheguei na casa da irmã Mariazinha, sabíamos que ela vivia sozinha e de repente um rapaz ali. Mas não pensei nada de mal, não sabia nada da intenção deles. Quando a Betsy entrou com a sua família, não é que eu senti amor à primeira vista, mas eu me senti em família, um ambiente bem gostoso, como que sentindo os anjos por ali. Com a outra moça também era um ambiente interessante, mas só que era mais baseado em superficialidades, em aparências. Por exemplo, o nome dela era bem parecido com o meu e formava uma combinação fantástica e coisas assim. Então, mas voltando para sábado à noite, eu pedi um sinal para Deus de que Ele me mostrasse se é essa ou não, para Ele facilitar essa decisão minha. Sim, então enquanto nós estávamos cantando, bateram palma lá na rua, na casa, e o Daniel foi atender. E algo que tocou muito, não só o meu coração, mas o coração de todo mundo ali, meus pais também, foi que eram pessoas pedindo comida e o Daniel não só atendeu eles ali fora no portão, mas os fez passar, eram 6 pessoas, crianças e adultos. Depois ele pensou assim, não, está um ambiente tão gostoso, familiar, eles também merecem desfrutar este momento agradável. Então ele começou a contar uma história de Jesus para as crianças e isso tocou muito o meu coração. E eu pensei, nossa, que rapaz, coração de Jesus. Por isso acabou sendo um sinal não tanto para mim que Deus tinha dado, mas mais para a Beth e para a família dela, para eles me conhecerem também melhor. Isso, então eu comecei a conversar com as crianças e descobri que elas moravam num outro bairro, na rua da igreja, onde eu ia participar com os desbravadores. Então, falando aqui e ali, o Daniel perguntou, e você é desbravadora? E eu falei, eu sou conselheira ali no Amanda 1. Ah, então um pontinho mais para mim, porque ele estava interessado em alguém desbravador. No final do culto, o Daniel me perguntou se ele poderia passar no dia seguinte comigo ali nos desbravadores. E na manhã seguinte eu fui e me dirigi à casa da irmã Mariazinha. Um dos requisitos que o pastor me tinha dado para a viagem ele me conhecia e sabia o que eu valorizava, observe se ela é pontual na escola sabatina. E então, não era bem a escola sabatina, mas eu observei e ela chegou realmente super pontual para quando a gente tinha marcado, acho que era 8h30, para a gente ir então de bicicleta ao clube de desbravadores domingo. Isso, depois passamos ali gostoso no clube de desbravadores, na programação e no final quando voltamos, até então eu não estava desconfiando de nada, era alguém que estava passeando no Brasil, verdade? Então ele me pediu o meu e-mail, o meu telefone e eu fiquei assim meio sem graça, pensando, mas tudo bem, passei para ele. Quando foi na segunda-feira de manhã, a irmã Mariazinha não conseguiu segurar por muito tempo e ligou para minha mãe. Falou com a minha mãe que, na verdade, o rapaz, o Daniel, estava ali por outros motivos e contou o segredo do moço. Eu pensei, não, porque
agora eu sei quais as intenções dele, então eu comecei a orar para que Deus o ajudasse a encontrar uma boa moça. Eu não pedia para mim, porque eu não queria atrapalhar os planos de Deus que tinha para ele. Então ficamos orando com a minha mãe, mas eu não falei nada para ele, até que na terça-feira ele marcou um encontro comigo, porque ele queria conversar comigo. Então terça-feira eu fui na casa da irmã Mariazinha para poder conversar com ele, mas quando eu cheguei lá, ele não estava, ele chegou atrasado, 45 minutos. Mas enquanto isso, a irmã Mariazinha me colocou para limpar a casa, cozinhar, lavar roupa. Eu pensei, isso aqui tá meio planejado. Acho que ela tá querendo saber se eu sou uma boa dona de casa. Mas chegou, fomos conversar, estivemos ali numa conversa. E eu fiquei assim um pouco com dor de cabeça, queria ir embora, mas o Espírito Santo falou, não, fique tranquila que ele precisa saber todos esses pontos. Então tá, ficamos de que no sábado iríamos nos ver, ele iria visitar minha igreja. Quando foi na quinta-feira, eu fiquei de hora em hora com a minha mãe orando, porque eu queria vê-lo outra vez, eu estava gostando do Daniel. Então, mas que fosse feita a vontade de Deus. Quando foi sábado pela manhã, eu estava participando na frente da igreja e como é muito grande a igreja, eu não o vi chegar, ele entrou por uma outra porta mais atrás e se dirigiu à sala de jovens. E quando ele estava passando assim pelo corredor, uma irmã estava saindo por uma outra porta e escutou o Espírito Santo. Esse é o pretendente do Daniel. Então ela correu e foi contar para minha mãe, e elas começaram a orar para que Deus estivesse no controle. Passamos esse dia juntos, fomos para a atividade dos desbravadores à noite, e ali ele, tá bom, Beth, muito prazer em te conhecer, nos vemos por aí no MSN. Eu fiquei triste, mas tudo bem, ele estava tomando sua decisão. Mas nisso ele me perguntou se eu conseguiria para ele uns cartões de amigos. Então quando foi na segunda-feira eu rapidamente fui para a associação e não só comprei o cartão de amigo, mas comprei até o cartão de guia. E então liguei para ele e falei, já tenho os cartões aqui. Nesse trimestre, o tema da lição da Escola Sabatina era Casais do Antigo Testamento. E nessas 2 semanas em que eu estava orando sobre essas 2 moças, qual era para mim, na primeira semana o tema era Sansão e Dalila, mostrando então o perigo de se basear em aparências como Sansão se baseou e ali então superficialidades, a paixão, mostrando ali que deu em ruína. Na segunda semana falou sobre Ruth e Boaz, que foi um casal que exemplificou como se pode aplicar princípios para fazer uma escolha. Basear a escolha mais no sentido espiritual, em seu dever espiritual, em sua contribuição para outra pessoa também. Então isso foi uma bênção e Deus me mostrou finalmente na segunda semana que eu deveria pedir a Betsy em namoro e faltava 2 dias para eu ir embora para a Suíça. Então eu pensei, hoje eu tenho que pedir ela, orei ali bastante com a Mariazinha e então telefonei para a Betsy falando que eu queria ir lá pegar os cartões de amigos que eu tinha pedido para o nosso clube na Suíça. Então marquei ali, acho que era às 2 da tarde quando eu cheguei na casa dela. Sim, nessa sexta-feira eu senti um desejo muito forte, uma necessidade muito forte de orar. Então fui ao meu quarto e por primeira vez eu orei a Deus pedindo o Daniel para mim. E na oração o Senhor Eterno disse, comece a história de Ruth. E eu pensei, como que eu vou contar a história de Ruth? Vocês sabem na história que Ruth foi quem pediu a Boaz em casamento? Eu pensei, eu não vou fazer isso, Senhor. Vamos fazer assim, eu começo e o Senhor termina. Agora, se ele vier pegar os cartões de amigo, só do portão para fora e for embora, eu estou livre disso, mas se ele entrar para dentro, então tudo bem. Ok, 2 horas ele chegou pontual, comecei a abrir o portão e ele passou para dentro. Pensei, agora eu tenho que contar a história de Ruth. Então ele sentou no sofá e como foi a semana, e chegou um momento que eu falei assim, eu vou passar
e eu ia passar a lição da escola sabatina no dia seguinte, no sábado, e falei para ele: olha, eu queria uma opinião masculina com relação ao tema da lição desta semana. O que você acha do conselho de Noemi dar para Ruth? Aí ele terminou: impedir a Boaz em matrimônio? Aí eu falei: sim. Então ele pensou e disse boas qualidades de Ruth. E eu falei assim: às vezes Deus pede coisas estranhas aos seres humanos. E o Senhor Eterno me pediu algo muito difícil também em relação ao casamento. Na época eu falei, fazem como 6 anos e meio o Senhor disse que teria um rapaz que iria precisar de uma esposa e que ele não iria ter muito tempo em conhecê-la, se eu estaria disposta a esperar por ele. E então eu tentei de diversas maneiras descobrir, quebrei a cabeça e perguntava: é esse Senhor? Deus disse: não, não, é esse, não, não. Então até que eu fiquei quieta esperando em Deus. Então ele me perguntou: e como você vai saber que é ele quando ele chegar? E eu falei: não, ele vai saber que sou eu porque ele vai estar buscando e eu vou estar esperando. Então eu aproveitei a situação e também logo o assunto e perguntei a ela: bom, olha, eu estava te observando essas últimas 2 semanas e eu vim em busca de conhecer uma pessoa mais profundamente e queria saber se você gostaria de cultivar uma amizade mais profunda comigo, e porque realmente você tem qualidades bastante nobres e que eu valorizo bastante, que eu gostaria de então entrar em um namoro com você. O que você acha? A princípio seria à distância. Eu estou indo daqui a alguns dias para a Suíça de volta, por telefone, por internet ali. E então chegamos à conclusão que sim, que então oramos juntos, foi algo bem bonito. Só que os pais delas ainda não sabiam, até o pôr do sol, em que tínhamos marcado passar o pôr do sol juntos. Na hora do pôr do sol eu perguntei para os pais e falei depois do culto: olha, eu não vou me sentar à mesa antes que eu diga o porquê que eu vim aqui, porque eu estou aqui presente então. E perguntei aos pais dela também a permissão para nós namorarmos. Eles ficaram alegres e graças a Deus então ali foi um momento muito especial. O próximo dia a Betsy veio conhecer a minha casa, ali os meus pais, passamos juntos, era o dia do meu aniversário inclusive. Foi um presente de Deus que depois de 1 ano que eu tinha começado a pensar no assunto, Deus tinha me dado a Betsy como namorada. E então no dia seguinte eu parti, continuei estudando mais 1 ano, continuamos o namoro então maiormente por telefone, também por e-mail um pouco, fotos e tal. Também convidei a Betsy para passar 3 meses ali na Suíça. Ela ficou na casa de uma família adventista. Foi um tempo bastante gostoso, mas nós tínhamos o cuidado de não nos envolvermos fisicamente, bastante cautela, porque sabíamos que quando alguém se envolve fisicamente com a pessoa nessa época tão precoce, é como quando há uma ruptura de 2 papéis, de 2 folhas coladas, quando se separa, dá muito dano e estrago para as 2 partes. Então, melhor ainda reservar isso para o casamento. Então, por exemplo, quando nós começamos a namorar, nós não dávamos mãozinha. Depois foi algo progressivo, mas também, como já disse, com muito cuidado. Então chegou o momento em que tomamos a decisão de que queríamos realmente algo mais firme, mais sólido, e foi quando eu pedi ela então em casamento. Ficamos noivos na Suíça e voltamos. Eu voltei para o Brasil super contente, meus pais, seus pais dele também, porque iríamos nos casar. E voltei para o Brasil, Daniel continuou na Suíça e eu estava super contente, animada, mas ao mesmo tempo fiquei um pouco preocupada porque ia ser logo e seria em outubro e eu estava preocupada com relação à parte financeira, porque tão rápido não teria como preparar-me um casamento. Então foi quando eu tive um sonho que eu estava numa loja do céu. E nessa loja do céu tinha várias mochilas penduradas, branquinhas, e do meu lado tinha um anjo que disse: Betsy, não se preocupe.
todas essas mochilas são bênçãos destinadas para você. Então, quando eu acordei, fiquei tranquila, descansei no Senhor e começamos a preparar as coisas com o pouco de recurso que tinha, mas o Senhor abençoou e multiplicou. Foi uma festa linda, um casamento muito bonito. Procurei por tanto tempo em meu viver alguém para dividir o amor que tinha em mim, e você chegou brilhando como o sol. Foi o casamento mais lindo que eu vi na minha vida. Foi no dia do aniversário do meu pai. O casamento foi realizado pelo pastor Reinaldo Siqueira. E como eu tinha por muitos anos frequentado a Bet Bnei Zion, a comunidade judaico-adventista, que é oficial da igreja adventista, nós fizemos uma bênção judaica. Yair Adonai. Gostaria de apresentar a vocês o mais novo casal, okay? De Hortolândia, do Brasil, né? Da Suíça e do mundo, neste momento. Okay? Deus mesmo planejou a vossa união. Findou-se a vossa solidão e juntos sois um. E seguirei juntos, sempre juntos, com grande amor que vem dos altos céus. Sempre orarei juntos, sempre juntos, dedicando as vossas vidas a Deus. Passamos a lua de mel no Brasil e voltamos para a Suíça. Ali fizemos uma celebração de casamento para amigos e parentes da minha parte. Nós dois fazíamos planos para ir o mais rápido possível a algum campo missionário no sentido clássico, ou seja, um país pobre, onde pudéssemos estar ali executando nossas aspirações mais profundas que nós dois tínhamos em comum de ser missionário. Mas o nosso pastor distrital nos aconselhou: fiquem um ano na Suíça, se conhecendo melhor, se estabilizando no casamento, segundo o conselho bíblico também, que diz que o homem, depois que casa, no Antigo Testamento, para ele não ir para a guerra ou para o serviço militar por um ano, mas para cuidar bem de sua esposa. Então, mas eu não queria, estávamos ali, estava tentando conseguir alguma coisa para nós irmos já, mas Deus não permitia. Isso, depois de um ano exatamente de casados, Deus nos abriu as portas para virmos para Honduras, que é um país que fica aqui na América Central, e estamos num projeto de sustento próprio. Já faz quase 2 anos que estamos aqui, tem sido uma bênção, pudemos trabalhar bastante para o Senhor e queremos continuar nessa obra de ministérios de sustento próprio financeiramente, mas apoiando a igreja e a igreja também dando o seu apoio para que podemos assim trabalhar em diferentes facetas da obra, terminando.
A paixão é tão passageiro como um fogo de palha e tão variável como as nuvens. Não se pode basear. Como diz Jeremias 17, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. E também gostaria de ler uma citação aqui da Senhora White, que diz no Lar Adventista, página 51, o amor verdadeiro não é uma paixão forte, ardente, impetuosa. Ao contrário, é calmo e profundo em sua natureza. Olha para além das coisas meramente exteriores, sendo atraído unicamente pelas qualidades. É sábio e apto para discriminar, e sua dedicação é real e permanente. E também quero nesse ponto incentivar líderes jovens a continuarem a fazer sempre programas sobre esse assunto, porque nunca se esgota, sempre é um tema atual para os jovens. Por exemplo, a diferença entre paixão e amor, porque é muito melhor prevenir, porque quando a paixão está ali realmente é uma força terrível que com a ajuda de Deus pode ser superada, mas é muito bom conscientizar a juventude sempre desse assunto tão importante. Que Deus te abençoe.